11 horas e 20 minutos, estamos de volta com hashtag CBN Floripa. Esse estúdio que não para, né? Sempre bom receber boas pessoas aqui pra gente trazer aquele assunto que tá repercutindo e que vai fazer a diferença na vida do nosso ouvinte, né? Então, tá sempre ligadinho aqui com a gente, obrigada, sempre ressaltando a importância do ouvinte. Porque se nós estamos aqui buscando trazer um assunto, uma informação de qualidade, é porque o ouvinte também exige essa qualidade. É porque a gente tenta atender a expectativa de todo mundo. E a gente atende a expectativa quando a gente traz aqueles assuntos que não repercutem só no nosso estado ou só no nosso bairro, mas também no mundo, né? De olho nesse aspecto mundial. É o que a gente vai fazer agora no Descomplicando as Finanças com a Dai Gubert. Antes de me cumprimentar, inclusive, a Dai, temos uma vinheta especial. Descomplicando as Finanças. Semana passada eu não percebi a pausa que tu deu e eu falei, bom dia. A vinheta rodou e Daiane Gubert está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Eve, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Eu fiz toda essa introdução aqui porque o nosso assunto de hoje é um assunto que está repercutindo em todo mundo, de uma forma ou de outra. É isso aí, o ouvinte da Rádio CBN, quando o assunto é dinheiro, ele já sabe que quando acontece alguma coisa do outro lado do mundo, tem a ver com o nosso bolso aqui, sim. E a gente teve, nos últimos 10 dias, não vou falar a palavra reviravolta, mas a gente teve uma reorganização aqui das peças do tabuleiro quando o assunto é juros. Né? No último final de semana, no anterior, melhor dizendo, a gente teve aquele conflito lá, Irã e Israel, repercutiu já na segunda-feira pela manhã nos mercados, e isso traz volatilidade para os mercados. Então, quando a gente fala de Irã e Israel, a gente pensa nessa escalada aí do risco de conflito por lá. E a gente não pode esquecer que aquela é uma região importante petrolífera. O Irã é um dos principais produtores de petróleo, e petróleo é o que a gente chama de commodity. Commodity quer dizer que todo mundo precisa disso, né? É um bem que a gente precisa no dia a dia. Então, isso repercute nas economias. Se o petróleo ficar mais caro, se o barril do petróleo encarecer, isso impacta no dólar, impacta nos juros, isso causa impacto nas economias. Na semana passada também a gente teve dados da economia americana, nessa semana a gente tem mais dados aí do comportamento do consumidor e lá a gente tem uma economia muito forte. Então, a taxa de juros que vem reduzir a inflação, ela está acontecendo, mas ela não está sendo tão efetiva, porque afinal de contas o consumo está muito forte. E os Estados Unidos é a locomotiva do mundo. Se por lá a taxa de juros atrasa a redução, isso impacta todos os países e o Brasil é um país emergente. A nossa expectativa era a inflação, era a taxa de juros nos Estados Unidos começar a recuar agora em março, não aconteceu. Seria em julho, não vai acontecer. A expectativa baixa é para setembro e a expectativa maior é para dezembro, mas isso tudo vai depender do comportamento do consumidor e, claro, dessas tensões. E por fim, aqui no Brasil, a gente teve na segunda-feira passada a reunião que traz ali a lei das diretrizes orçamentárias e a meta de gasto foi mudada. Isso quer dizer que o compromisso com os gastos públicos é perdido, Eve. E aí é igual a contabilidade da nossa casa. Se a gente traça um plano de economizar e a gente não economizou, o que vai acontecer? Rombo no caixa da empresa, no caixa da família e rombo no caixa do governo. A expectativa de superávit, que é quando as contas se equilibram, receitas e despesas, é só para 2026. E aí, Eve, a gente tem um ponto importante. 2026 é ano de eleição. Ano de eleição é ano de gasto. E quem está no governo usa a máquina pública para isso. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque pode sim que a inflação volte a apresentar aí, mostrar suas garras. E eu estou trazendo tudo isso porque as expectativas, ou seja, o que a gente olha para o futuro de juros, começou a mudar, Eve. A gente está desde agosto do ano passado reduzindo taxa de juros na ordem de 0,5%. A gente começou em 13,75, estamos em 10,75 e há uma semana atrás a expectativa era fechar o ano em 9. Hoje a expectativa já mudou para 10. A gente tinha a expectativa de reduções em 0,5%. Agora
Hoje, ela foi mudada para 0,25. O presidente do Banco Central esteve numa reunião com a XP lá em Nova York e ali ele disse, ou a gente aumenta a taxa de juros, ou a gente reduz pouco, ou a gente reduz muito e assume o risco, ou a gente não faz nada. Este é um presidente do Banco Central muito comedido e muito experiente. Então, ele não vai dar nada, mas não vai dar tudo, mas também não vai perder nada. Então, a gente vai ter uma redução aí, provavelmente, em 0,25. Tá bom, Dai, mas o que isso tem a ver com as minhas finanças? Tem tudo. Se você vai tomar uma operação de crédito, um financiamento, espera um pouquinho, talvez o momento de risco não seja adequado. Ah, mas eu vou financiar a minha casa, um contrato de 30 anos. Vamos esperar um pouquinho, se for possível. Quando eu falo dos investimentos, os investidores olharam para a Selic alta no retrovisor. A gente sempre tem que ter diversificação de carteira. Mesmo com a taxa baixando, a gente precisa ter o CDI. Agora que a taxa mudou e provavelmente a gente vai ter um pouquinho de alta na expectativa, deixa lá o CDI fazendo parte da carteira. E aí, para finalizar, Eve, a gente vai ter reunião aí do Copom em meados de maio e a diversificação, ela protege esses momentos de oscilação. Então, tenha sempre pós-fixado, que acompanha o CDI, o pré-fixado, que é aquela taxa que pré-determinada, só cuida com prazo, não pode esticar muito, e a inflação, poder ter um investimento cuja remuneração é uma taxa mais a inflação, sempre protege o capital do investidor contra a inflação. Então, tentei descomplicar aqui, é bastante técnico, é bastante informação, mas o recado final, Evi, se vai tomar crédito, espera um pouquinho, vamos entender como é que os juros vai se comportar, como é que vai acontecer a deterioração. Se vai investir, é possível investir em bolsa, é possível investir em fundos imobiliários e se beneficiar do mercado, mas a diversificação é o mantra, Evi. Não coloque todos os ovos numa cestinha só, já dizia a nossa vovó, né? Então, tem que estar atento a esse tipo também de mudança no mercado, né? O que você vai fazer? Ter uma estratégia inteligente e, se precisar, buscar ajuda. Recorrer a essa ajuda, né? É isso aí. O mercado é muito dinâmico e a gente precisa entender o que é fundamento e o que é ruído, o que é curto prazo, o que é longo prazo. O papel da assessoria de investimentos é exatamente pegar toda essa informação e transformar isso em ações e construir uma carteira de investimento que proteja o investidor, que ele possa se beneficiar das operações, inclusive nos momentos de estresse, mas sempre pensando no longo prazo. E aquela pergunta que eu sempre deixo, né? O que a gente está fazendo hoje para cuidar da nossa terceira etapa da vida? Construindo uma carteira de investimentos adequada, cuidando dos gastos para não exceder com os gastos no dia a dia, né? Então, é uma lição diária acompanhar o caixa, né? Acompanhar os investimentos e olhar para o mercado. E sim, Evi, buscar uma ajuda técnica. Isso a gente busca um especialista. O que a gente tenta aqui, Evi, toda semana é descomplicar para que o nosso investidor ele possa conversar com o seu assessor, com o seu gerente, na roda de conversas e ele saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo, enfim. Ficar bem informado, né? Tá bem, então. Daiane Gubert descomplicando as finanças nessa quarta-feira aqui na nossa CBN Floripa. Vamos deixar o arroba para quem quer te acompanhar. Tem muito material bom lá na Fides Investimentos e também no Endinheirando Mulheres. Arroba Fides Investimentos. Todo esse conteúdo sobe pro YouTube depois, Evi. E o arroba Endinheirando Mulheres, que eu costumo falar, que os homens também podem seguir. Mais de 30% dos seguidores do Endinheirando Mulheres são homens. E o primeiro seguidor dessa rede foi um homem. Também foi um homem. Dai, obrigada por hoje, viu? Olha, boa quarta-feira pra você e até semana que vem. Até semana que vem. E a gente vai para o intervalo rápido, daqui a pouquinho tem mais hashtag CBN Floripa. Vamos falar, inclusive, sobre uma vistoria que vai ser feita daqui a pouquinho, hoje à tarde, pela Casan e Ministério Público, em um reservatório de água que fica em São José. Todos os detalhes você acompanha na sequência.